Sair à noite, se divertir, jantar em um lugar especial muitas vezes tem um preço maior do que aquele que se paga. Trabalhadores enfrentam um desafio diário a caminho de casa depois do expediente noturno. É o caso de Iris Branks, que trabalha em uma praça de alimentação na Jatiuca e depende do transporte público para voltar para casa diariamente. Ela conta que para conseguir um emprego precisou da ajuda de transporte do irmão. Eu só consegui mesmo um emprego porque eu tinha o apoio do meu irmão, que ele era motoboy na época, então eu conseguia conciliar para ele me levar para casa. Porque se não fosse isso, seria muito difícil para ter um emprego aqui mesmo, né? Apesar da ajuda nos primeiros dias de trabalho, ainda no período da pandemia, Iris agora depende do transporte público na volta para casa. Ela conta que, às vezes, precisa sair um pouco antes do fim do expediente para conseguir pegar o ônibus em um horário seguro. Acabou a pandemia, mas a dificuldade com o transporte noturno ainda prevalece bastante. Final de semana, que é até meia-noite, ainda é pior. Meia-noite o parque fecha, mas ainda a gente tem que ficar até mais por causa de limpeza, organização. Então a gente acaba saindo mais tarde. Aí o Corujão passa aqui perto de 2 e pouco da manhã. Então, para a gente é inviável ficar até esse horário, até mesmo por causa do perigo. Dados do IBGE afirmam que em 2022 existiam 138 mil alagoanos desempregados. A dificuldade de ter acesso a um transporte público no período noturno está entre os motivos. A empresária Karen Farias é proprietária de uma lanchonete no bairro da Jatiuca. Ela fala da dificuldade em encontrar funcionários que aceitem trabalhar no horário noturno, já que muitos alegam enfrentar obstáculos no retorno para casa ao fim do expediente. Sempre nas entrevistas a gente passa a questão do horário de trabalho e qual o horário que a pessoa tem que ir para casa. Então muita gente já nesse primeiro momento já desiste porque fala que não tem ônibus que passe, não tem uma linha que passe próximo à residência da pessoa. Então acaba não aceitando o trabalho por conta disso, porque não tem transporte próprio e não consegue também o transporte público para ir para casa. A dificuldade de se utilizar o transporte público no horário noturno também preocupa quem deseja se divertir na noite de Maceió. Depender deste meio de locomoção para retornar para casa faz com que o que era para ser uma distração se torne um desafio quando chega o fim da noite. Se a gente for chegar em casa 10 da noite, 11 da noite, a gente consegue pegar ônibus tranquilamente. Se for em horários menos movimentados, muito mais difícil conseguir isso, porque até existe os madrugadões, mas os horários deles não são bem amplos, não tem como você ter certeza. Então, às vezes a gente sai com essa certeza de, vamos voltar todos de ônibus, e não consegue, porque o ônibus não passa, porque o rastreamento de GPS não está funcionando, o lugar que a gente estava fechou, e aí a gente fica naquele negócio, tipo, estamos no meio da rua, não estamos no meio da rua, estamos sozinhos ou não. O transporte noturno é apenas uma das muitas dificuldades da mobilidade urbana em Maceió. O arquiteto, urbanista e especialista em trânsito Fábio Barbosa cita algumas das razões para isso. Primeiro, a demora em você tentar resolver o problema, resolver ele de forma paliativa, você não fazer um plano diretor de mobilidade que contemple as reais necessidades e entenda o que realmente acontece na cidade. E também essa questão do tecido, de você não entender como a cidade cresce, quais são as zonas que têm interesse, quais são os deslocamentos, as características dos deslocamentos. Segundo Fábio, quanto ao transporte público noturno, é preciso alinhar o interesse dos trabalhadores e dos empresários. Na verdade, a gente tem um choque de interesses aí entre a demanda dos trabalhadores e a questão cultural. Tem que achar um meio termo entre esse horário, ou então você achar alguma forma de suprir a necessidade desses trabalhadores que não têm essa possibilidade de transporte depois que a demanda, a oferta do transporte coletivo, ela é reduzida no período da madrugada.